Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai analisar aqui o fundo HSLG11 da HSI, tá bom? Se você tiver interesse, a gente tem o nosso acesso aqui vitalício às nossas carteiras recomendadas, carteira de fundos imobiliários, carteiras de ETFs e carteira de criptomoedas. São três carteiras mais todos as formas de você investir aqui que a gente explica certinho. Só acessar aqui o link na descrição, tá bom? Além dessas carteiras, você vai também entender como se tornar um investidor e investir como um profissional, tá bom? Então vamos lá. Fundo HSLG da HSI Logística, tá bom? Então ele é um fundo de logística, né, como o próprio nome diz. Veja que a cotação dele aqui está na base 100, né? Então, e está 90,85 aqui. Hoje, interessante, ele teve uma queda significativa aqui de 1,78%, o que não é tão normal para fundos imobiliários, tá? Mas vamos ver o que aconteceu. O dividend yield aqui está um pouco acima de 9%. O preço sobre o valor patrimonial aqui está descontado, tá? 0,83. Então ele está com um ágio interessante para o valor patrimonial que ele tem, tá? Liquidez diária desse fundo, você veja que é baixa, menos de R$ 1 milhão, tá? Por dia. Então, se você tiver um patrimônio um pouco maior e se você tiver querendo fazer um investimento grande, por exemplo, vale a pena prestar atenção aqui, para que não caia, você acabe não mudando o preço de mercado, ou você colocar uma ordem limitada, tá? Ao quanto você quer o máximo da cotação a ser comprada para não mover muito o valor do FII no dia, tá? A variação nos últimos 12 meses foi alta aqui, 21%, né? Vamos ver aqui só que eu estou vendo. Ah, certo, nos últimos dias aqui ele teve uma variação bastante interessante, tá? Ele subiu aqui coisa de 6, 7%. Então pode ser uma correçãozinha aqui que aconteceu hoje, né? Ele chegou a 92, foi isso então. Aqui ontem, do fechamento de ontem até hoje, aqui ele caiu 1,78, né? Mas então foi alguma coisa aqui que aconteceu que ele subiu bastante o valor, tá? Passando aqui, né? Então é da HSI, bastante famosa, gestora aqui, nesse caso, tá? Segmento logístico, então indústria e galpões, né? Basicamente tem uma gama bem ampla de fundos imobiliários desse tipo hoje no Brasil. Taxa de administração um pouquinho menor do que 1%, 0,95, tá? Número de cotistas ainda é relativamente baixo, 40 mil. E o valor patrimonial, a gente viu que estava com ágio, né, de 0,83 ali do preço sobre o valor patrimonial, que o valor patrimonial por cota aqui 109, lembrando que o fundo aqui ele está 90, tá? Então realmente pode ser interessante esse valor que a gente tem aqui, tá? Cotas emitidas, 12 mil, 12 milhões, desculpa, vale a pena aqui a gente lembrar, por isso que ele tem uma certa liquidez pequena, tá? Vale a pena a gente ficar de olho nisso. Entretanto, o valor de mercado dele já supera 1 bilhão, 1,15 bilhões, tá? E ele subiu aqui com o tempo. Em 2024 realmente teve uma queda aqui. Na verdade, ele ainda não recuperou aqui o que ele tinha em 2023, tá? Mas, de qualquer forma, o valor patrimonial dele aqui, ó, tem realmente tido praticamente estável, tá? O valor patrimonial por cota aqui também teve uma certa variação, interessante, tá? Vamos ver que nos últimos 2 anos a gente vê que ó, ele tem um desempenho melhor do que vários FIIs que a gente viu por aqui, tá? E isso pode ser visto também, inclusive, pela diferença de variação ali no IFIX, né? Então, nos últimos 2 anos, o IFIX subiu 13,69%, enquanto o HSLG subiu 26,29%. Então, foi bem interessante. A gente viu, por esse período que a gente está de Selic alto e CDI alto, muitos FIIs estão com dificuldade de ganhar do CDI. Na verdade, muito poucos ganharam do CDI nesse período de 2 anos, né? Que a gente ainda está se recuperando de problemas que a gente teve na pandemia. O governo agora está com gasto descontrolado, então ainda está tendo essa recuperação. Agora, o HSLG ele já teve, ó, ele chegou muito próximo do CDI de 28,26%. Lembrando aqui que, claro, está considerado o ganho de capital na cota e também os rendimentos, tá? Mas lembrando que os rendimentos eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Ou seja, se a gente descontar aqui do CDI, se você tivesse investido em CDI, 100% do CDI, teria que 15% sobre os seus ganhos de capital. Ou seja, se a gente for o CDI puro aqui, ok, ele está perdendo, mas se for o CDI descontado, o SLG estaria ganhando do CDI, tá? Vamos ver no período maior aqui, aí não. Aí realmente talvez até o ganho que teve o HSLG nesse período
tenha se dado em relação a isso. Entretanto, ele fica na frente do IFIX, tá bom? Com os pares, então você vê que os fundos de logística eles estão realmente pagando ali cerca de entre 8 a 10%, tá? Não tem passado muito. XPLG aqui realmente está um pouco maior, 10,91%. A gente pode até avaliar o XPLG, vamos ver junto depois. Com o tamanho aqui do fundo 1,39, você vê que ele fica abaixo, né, dos grandalhões aqui, digamos, do setor de logística, mas em linha com alguns outros, como a LVBI, o VILG, enfim, tá bom? E acima de alguns que são bem pequenininhos, tá? Então eu diria que o valor patrimonial tá ok. Passando o checklist, ele tem mais de 5 anos listado na bolsa, liquidez média diária acima de 700 mil, um pouquinho acima, né? Vamos lembrar que era 700 e poucos mil. Mesmo assim, vale a pena tomar um cuidado para o tamanho do aporte que você vai fazer, ou também se você for um investidor grandalhão. Patrimônio líquido acima de 1 bilhão, também está um pouco acima de 1 bilhão. O dividend yield médio dele nos últimos 5 anos foi acima de 8%, positivo. Número de cotista acima de 20 mil, pouquinho acima de 20 mil também, igual a gente viu, ele está passando raspando aqui nesses quesitos, mas está passando. 5 ou mais imóveis no portfólio também. Ele ficou, então, não demos cheque aqui nas vacâncias abaixo de 10 ou acima de 10%. Não teve vacância abaixo de 10%, nem nos últimos 12 meses, nem na vacância financeira, tá? Distribuição aqui dos rendimentos, você vê que aqui ó, os últimos 0,84%, né? Ele veio subindo, mas eu gosto aqui não de olhar a porcentagem, mas para ver o valor nominal aqui. Então você vê que no final de 24 teve realmente uma queda aqui, a gente viu isso em vários fundos de investimento logísticos, né? Fundos imobiliários logísticos, teve essa queda ali entre o final de 23 e início de 24, tá? Ou final de 24 e início de 25, tá? Mas eles têm se recuperado, então ele já voltou aqui a patamar 0,74, que era exatamente o patamar do final do ano de 24, né? Então, ok, está em linha. Claro que a gente não vê aquele crescimento que aconteceu, né, anteriormente, né? Ainda as empresas, CDI, tudo está se recuperando ainda enfim, de diversos problemas, né? Inclusive a gastança do governo, juros altos, etc. Tá? Pagamento aqui nos últimos meses pode ver que o fundo foi aumentando assim gradativamente, né? A gente já viu isso no gráfico, mas assim, para ver os valores nominais aqui em tabela eu acho interessante também, tá? Bastante positivo para o fundo. Sobre o HSLG, então basicamente é o fundo de logística, né? De tijolo. Alguns exemplos, né, do olha, tem modelos tanto típico quanto atípico de locação, né? Lembrando que atípico é mais estendido o prazo para mais de 5 anos, o típico é para menos de 5 anos. Então ele tem os dois, ele faz essa gestão ali de contratos também dessa forma, tá? Aquelas condições padrão de mercado, enquanto os contratos atípicos possuem prazo mais longo, eu acabei de falar. Entre os exemplos, né, do que a gente tem dentro do portfólio, o HSI Dutra, então em São Paulo, o Log Castelo, né, em Itapevi, Contagem em Minas Gerais, São José dos Pinhais aqui no Paraná, Manaus no Amazonas, Araucária no Paraná, tá? Então assim, ele tem uma certa diversificação interessante aqui dos principais que ele tem, tá? Então falando da diversificação composta por galpões logísticos, participação predominante em imóveis próprios, em ativos próprios, né, conforme a composição do fundo, né? E assim, a parte do fundo mesmo, a receita é originada da parte de locação com os locatários, né? Não tem nada de novo nisso, né? É um fundo bem específico disso. A exposição com relação aos setores, né, logísticos, né, de empresas, enfim, ele tem companhias como a Casas Bahia, Mercado Livre, Açaí e Bemol, tá? Então tem essa distribuição, além da geográfica que a gente viu, essa de setores ou empresas, tá? Os ativos estão distribuídos daí geograficamente, né, o que a gente falou. São Paulo, Minas, Paraná e Amazonas, tá bastante longe um do outro. Presença relevante na região sudeste, né, que é onde o principal dinheiro está ainda no Brasil. E também sul e norte para ter essa diversificação geográfica. Tá? Indexadores relativos ao IPCA, né, para ajustar o aluguel, utilizado para atualização do contrato de locação, além do GPM como outro índice de preços utilizados, tá? O que é interessante, né? Ainda mais que a gente não sabe para onde que os juros vão, tá? Enfim, passando aqui, então, tem os imóveis, né? Para ver aqui os dois imóveis, ou os dois imóveis no Paraná, né? Em São Paulo, pô, ficou quase a mesma cor aqui, mas enfim,
Paraná e São Paulo, 2 em cada um no Amazonas e um em Minas Gerais, tá? É aqueles imóveis que a gente tinha falado, ok? Vacância zero, 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 zero durante os últimos meses aí. E também nos outros períodos, até aqui eu gosto de pegar aqui às vezes 2021, 2022 para ver o impacto que a pandemia teve. Mas realmente aqui a vacância ficou bem baixa, bem interessante isso no fundo, tá? 2020 foi o principal ano ali, chegou a 3%, tá? Então bem legal aqui, tá? Se a gente pegar aqui um relatório gerencial do fundo, tá? Só para dar uma olhada de maneira geral. Então aqui tem um dos fundos, um dos galpões logísticos, né? Da HSI. Então, o início do fundo foi em 2020, tá? A gente já tem mais de 6 anos aí do fundo. É renda ativa, benchmark que é utilizado 6,5 mais IPCA. Muito legal, tá? É um benchmark muito interessante. Ele está até acima dos benchmarks utilizados em casos como apenas, entre aspas, os 6% acima do IPCA. 6,5, então você vê que a HSI aqui foi bem inteligente aqui nesse caso, né? É um fator que realmente chama atenção. Então dá até, entre aspas, gosto de pagar esse 20% do que esse deu benchmark, porque se você estiver recebendo acima de 6,5 de IPCA, tá certo que a gente está no momento agora de IPCA mais 8, né, no Tesouro Direto, mas realmente é um caso totalmente atípico, né? Enfim, muito legal isso daqui, lembrando que isso daqui é para período vida, né? Então, bem legal. Tributação aqui 0% para pessoa física que não for uma baleia, tá? Uma baleia em relação a investimentos, né? Que a gente sempre fala. O total aqui do valor do mercado, então, que a gente tem, distribuição de dividendos 0,74. A gente viu que subiu aí nos últimos meses, né? Tava até 0,68, foi subindo praticamente em escadinha nos últimos meses e chegou a esse nível, tá? Interessante, vamos ver o que o fundo pode mostrar para a gente. Então, resultado, taxa de administração, taxa de escrituração, né? Nada de novo assim em relação aos custos dos fundos de maneira geral. Resultado operacional interessante também aqui, 9 milhões aqui, né, no primeiro semestre, então a gente tem os 57 milhões. E o resultado aqui então de junho foi 0,75, ou seja, ele distribuiu 0,74. O resultado ficou acima do valor, pode ter gerado então uma reserva, tá? E é exatamente o que ele fala aqui embaixo, né? Então, gerou 0,75 centavos por cota, distribuiu 0,74, ele ficou com um resultado acumulado. Bom, tá? Lembrando que a gente passou agora para o segundo semestre, tá? Então, os fundos são obrigados a fazer distribuição de 95% do seu resultado por semestre. Então, agora ele está ok já para recuperar aí o que ele pode acumular de resultado. O que é muito bom para a saúde do fundo como um todo. Ainda mais que ele está subindo ali a distribuição. Então, apesar dele ter acumulado um pouco como reserva, você vê que foi maior o rendimento do que os meses anteriores. Bem interessante, tá? Aqui então o fundo acumulou, em junho teve distribuição de 0,74, no semestre o fundo acumulou 18 por cota, tendo distribuído equivalente a 96% do resultado de caixa no período. Legal, né? Ele distribuiu 96, acima do 95 que é de lei, tá bom? O fundo encerrou o mês com uma reserva acumulada de 1,33 por cota. Excelente, você tem uma reserva robusta. Isso daqui pode ser utilizado tanto para distribuição quanto para você fazer novos investimentos, você pagar a dívida, se for o caso do fundo com dívida. Muito bom isso daqui. Tá? Rendimentos, a projeção aqui que a gente tem, o guidance, então, bem interessante, né? A gente veio subindo aqui o valor do rendimento, chegamos em 0,74 nesse último mês aqui de junho, né? A distribuição agora em julho, e ele está mostrando um guidance, que o 0,74 é o piso do guidance, tá? Muito interessante. Então, o guidance pretende aí distribuir entre 0,74 a 0,76 no mês de 26, ou desculpa, no ano de 26, por mês no ano de 26, tá? E o guidance que foi distribuído até agora foi só o piso, então pode chegar num teto de 76, que não é tão longe, mas enfim, muito positivo esse fator, tá bom? Rentabilidade, que ele faz um comparativo, liquidez média diária, então enfim, passando aqui de maneira geral, diversos comparativos, que é interessante, né? Aqui que ele fala receita contratada, né? Então, atrelados ao IPCA é a sua maior parte aqui, mais que 90%, e o IGPM 8,3%, tá? Mas assim, eu acho interessante os fundos que tem, os fundos de tijolo que tem atrelados aqui
a inflação, tá? Porque indicadores bons de inflação, tá? Não tá fazendo nada de diferente, de novo, de mudar a coisa. As obrigações, então, aqui são as dívidas, né, do HSLG que a gente tem aqui. Então, esses CRIs, né, você vê que a taxa são alta dos CRIs, tá? IPCA mais 7, IPCA mais ok. A gente tá vendo que o vencimento, eles são estendidos e o cronograma de amortização que está bem setado, tá? Então, o fundo tem para frente essas obrigações, tá? Mas está bem setado e distribuído para frente. Não é nada que preocupe assim muito, tá? Portfólio, então ele fala aqui qual que é a área bruta alocável de cada caso, acho bem legal também se você for cotista ou está pensando em ser cotista ou quer saber da nossa carteira recomendada para ser ou não cotista do HSLG, usa o link aqui embaixo, mas enfim, você vai dar uma olhada para entender os empreendimentos, tá? Então aqui ele mostra, inclusive, né, os fundos de investimento, os galpões logísticos que ele tem, esse é o da Dutra, eu tenho até uma foto que eu acho que eu tirei do avião, desse é, desse galpão logístico, depois eu coloco aqui se eu tiver também. Esse em São José dos Pinhais, né? Aqui em Minas Gerais, Castelo, aqui no eixo São Paulo ali também, e o Bemol aqui. Então você vê que é bem a cara normal mesmo de fundo de galpões logísticos, né? Então, para entrar aqui você pode ver as demais mídias e tal. Então me deixa aí nos comentários o que você achou do HSLG, se você já tem, se você pensa em investir, tá? E vamos junto. E, de novo, só o último lembrete, porque está valendo muito a pena nesse preço, conferir o link na descrição para ter acesso vitalício a todas as nossas carteiras recomendadas, mas se tornar ali saber investir como um investidor profissional. Beleza? Obrigado.